E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo? Marcelo Alves aqui. Seja muito bem-vindo à Jornada da Influência. Tá começando hoje a Jornada da Influência. Você tá bem? Seja muito bem-vindo. Você tá participando aqui de um conteúdo topíssimo, onde nós vamos compartilhar aqui algumas lives sobre influência, beleza? É só chegar, está começando agora e a gente tem muita coisa boa aí para compartilhar, tá ok? Se a tua pegada é uma pegada de crescimento, fica nessa live, porque a chapa vai esquentar. Eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui do conteúdo. Eu vou até colocar aqui, ó, vou fixar nos comentários o tema da nossa live de hoje, beleza? Para você que está chegando aí, já pode chamar a galera, porque pode ter certeza que vai ser top. Vou colocar aqui o tema da live. Enquanto a galera está chegando, vou colocando aqui o tema da live. Sejam todos muito bem-vindos. Vai chamando a galera aí, vai chamando a galera, porque vai ser top. Fixar comentários. Pronto. Show. Os 4 pilares da influência. Essa galera que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Já chama mais um. Chama mais um, porque a chapa vai esquentar. Beleza? Podemos começar? Boa noite aí, Renê. Seja bem-vindo. A todos que estão chegando aí, o Iago, essa galera toda aí que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Cauã, essa galera que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. E vamos lá então. Por que eu resolvi compartilhar esse conteúdo sobre influência? Porque foi este conteúdo, foi essa habilidade que me ajudou a crescer profissionalmente, a sair de varredor para me tornar empresário. Foi justamente através da influência. Antes de continuar aqui, você está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Estou usando o microfone aqui, eu não sei se o som está chegando aí. Mr. Alá XX589. Sou seu fã. Cara, gratidão. Tamo junto. Tá chegando o som? O som tá bacana? Tá legal o som? Me fala aí. Me dá um ok só para eu saber se o som está legal, se o som tá ok. Renê. Show, Renê? Beleza, vamos lá então. Então por que eu vou compartilhar esse conteúdo aqui? O que isso tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Fica comigo nessa live que você vai entender. A gente vai compartilhar aqui 12 lives sobre influência. Cara, e por que é importante a gente falar sobre influência? Influência é aquilo que nos ajuda a deixarmos de ser invisíveis para sermos alguém notado. A pessoa que não tem notoriedade, ela quase que é uma pessoa invisível. Cara, e como é que um varredor consegue crescer numa empresa, se tornar chefe? E como é que esse mesmo varredor pobre, beleza? Um ex-varredor pobre, filho numa família simples, pobre, de um pai alcoólatra, foi meu herói. Mas eu vivenciei tudo isso. Cara, como é que a gente sai dessa situação para uma situação de destaque, de influência? Ontem eu falei, eu já lancei 6 livros. E algumas pessoas me perguntaram, pô, mas é verdade isso? Sim, é verdade. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem esse primeiro livro aqui, Sem Você S.A. Tem esse livro aqui, ó, O Empresário Águia, onde eu falo de estratégia, tá? Conteúdo de mentoria e consultoria tá nesse livro. Tem esse livro aqui, ó, Desbravadores. Aqui eu conto a história de 25 empresários, inclusive vai ter o volume 2, que sai esse mês, tá? Finalzinho desse mês, início do mês de março, mais 25. Tava difícil fechar os 25, mas tem mais 25 histórias. Tem esse outro livro aqui, ó, O Chamado, onde eu sou coautor desse livro. Escrevi com outras pessoas. E tem o 5º livro, que é A Hora de Investir, lancei semana passada na Livraria Cultura, a maior livraria do estado de São Paulo. Livraria Cultura, lançado semana passada.
E tem um outro que eu não tenho ele a versão impressa. Então, cara, como é que um varredor consegue escrever 6 livros? E estou escrevendo o 7º. Como é que faz isso? Então eu quero compartilhar isso. Porque isso pode mudar o teu jogo, independente da área da sua atuação. Você que trabalha numa empresa, você que é empregado, cara, se você usar isso, tu vai crescer. Você que tem negócio, você que é empresário, eu falo muito para empresário. Ano passado eu falei muito para a galera de barbearia, falei muito. Então, se você é empresário, isso vai te ajudar também nos seus negócios, relacionamento com o seu cliente, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente começar aqui, eu sei que você não é uma pessoa egoísta. Eu sei que você não é, ok? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, é o seguinte, cara, chama mais um. Chama mais um não, chama mais 5, tá? Você não é escasso. Chama mais 5. Chama pelo menos mais 5. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e ajudar outras pessoas também. Mas vamos lá, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é influência para você? O que é influência para você? Fala para mim. O que é influência para você? Ó, deu uma clareada aqui, hein? O que é influência para você? Fala para mim, coloca aí no chat aí. Influência para você é o quê? O que é influência? A influência... Vamos ver o que essa galera tá colocando aí, ó. Pense com pipoca, a galera tá chegando aí, ó. Galera chegando. Pessoal que tá chegando, isso aqui é uma jornada de 12 dias, hein? Começou hoje, começa hoje. Vai durar 12 dias, tá? Um conteúdo gratuito. Eu vou entregar aqui, eu vou abrir minha caixa de ferramenta e vou compartilhar tudo que eu sei sobre influência, tá? O que me ajudou a chegar onde eu cheguei é eu consegui me tornar uma pessoa influente. Eu consegui, beleza? Claro, estou na jornada, eu não estou ainda onde eu gostaria de estar, mas eu estou caminhando em direção, tá? E o que eu fiz até agora, eu vou compartilhar com vocês, beleza? Então vamos lá. O que é influenciar para você? Ser YouTube. Show. Inspirar alguém? A influência tem muito a ver com inspirar pessoas, né? É mais do que persuadir, é mais do que convencer alguém a fazer alguma coisa. Isso está muito ligado à persuasão. Mas a influência, ela te inspira, tá? E muitas vezes a pessoa que está te inspirando, ela nem sabe. Influência para mim é eu ajudar uma pessoa naquilo que eu já fiz. Show! Cauã, muito boa definição. Muito boa. É ajudar alguém naquilo que você já fez. Show! Muito bom. E às vezes, Cauã, às vezes você está ajudando alguém sem você saber. Você sabia disso? Às vezes você está ajudando alguém sem a pessoa saber. Às vezes eu recebo mensagens, feedback, cara, pô, você me ajudou muito. Eu falei, cara, mas nem falei com a pessoa. Com as suas atitudes você inspira. Com a sua atitude você influencia, você altera, você inspira alguém a se comportar de maneira diferente para essa pessoa chegar a algum lugar. Seja bem-vindo, boa noite aí, Pense com Pipoca, boa noite. Michel Lima, grande Michel, sigam o Michel, hein? Michel é um cara top. A P Leitura também é outra pessoa top para vocês seguirem. Então, quando eu falo de influência, é você inspirar a outra pessoa a elevar de vida, a subir o seu patamar através das suas atitudes. E quais são os pilares da influência? Eu vou aqui abrir o meu coração, abrir minha caixa de ferramenta, eu vou compartilhar tudo. São 12 lives. Hoje é a primeira, tá? Hoje é a primeira e esse conteúdo aqui é gratuito, hein? Gratuito, você não paga nada. Então chama mais um. Chama mais 5, né? Esse negócio de chamar mais um, para com isso. É pra gente escassa. Chama mais 7. Chama mais 7. Clica no aviãozinho aí, clica no aviãozinho e chama mais 7. Então o que é influência? É inspirar as outras pessoas. É fazer com que as outras pessoas comecem a ter consciência que precisam melhorar. E essa melhora, ela é vista, é referenciada pelo seu comportamento, pelos seus resultados.
Muita gente se inspira em mim, fala, caraca, Marcelo, sensacional a tua história, cara. Tu é alguém que veio lá de baixo, pô, e foi subindo, subindo, subindo. E, cara, sensacional. Você conseguiu se tornar um empresário, tu conseguiu ajudar pessoas, tu se tornou professor, palestrante, escritor. Cara, sensacional, me inspira em você. Cara, eu já ouvi isso muitas vezes. Já chorei, inclusive. Pô, eu me inspiro em você. Eu falei, caraca, eu não fazia ideia disso. Não fazia ideia. Teve um dia que eu recebi um feedback. Eu costumo postar de manhã as minhas atividades. E eu gosto de correr, né? Eu corro praticamente todos os dias. E teve um dia que eu recebi um direct de uma pessoa. Falou, cara, eu fiquei acho que 2, 3 dias sem postar. Falou, mas o que aconteceu? Eu falei, o quê? Não, pô, eu voltei a correr, eu voltei a caminhar por causa de você. Você me influenciou e eu nem sabia. Nossas atitudes. E a primeira coisa, o primeiro pilar, o primeiro fundamento, não está numa ordem, tá? Eu escolhi 4, tem mais, obviamente, mas eu escolhi os 4 que eu faço uso, beleza? Os 4 que eu faço uso. Primeiro pilar da influência é o endosso. Você sabe o que é endosso? Você sabe o que é endossar alguma coisa? Primeiro pilar, anota aí, papel e caneta, hein? É pérola direto aqui, muito bizu. Papel e caneta. Primeiro pilar da influência, anota aí, endosso. O que é endossar? Endossar alguém, alguma coisa é o quê? É uma declaração de crédito, que pode ser por escrito ou não, geralmente por escrito. Mas quando eu endosso alguma coisa, é uma declaração que aquilo tem valor e aquilo ali está sendo validado por mim. Então, o primeiro pilar de uma influência, de uma vida de um influente, se você quer influenciar alguém, é quando você consegue o endosso, você consegue a declaração de crédito. E quem declara isso? Quem faz a declaração de crédito? As pessoas que já são influentes. Então, exemplo, como assim, Marcelo? Não estou entendendo. Por exemplo, ano passado, vou citar um exemplo aqui, ano passado, segundo semestre, foi um ano maravilhoso. Viajei, fui em muitos estados, fiz palestras, realizei eventos junto com um camarada que é referência na área da barbearia. Depois vocês pesquisam aí por gentileza e pode segui-lo. Max dos Santos, tá? RJ, Max dos Santos. Max dos Santos é um camarada sensacional, tem uma história incrível de transformação, tem mais de 170 mil seguidores, é um cara que roda o país inteiro, levando transformação através da barbearia. E eu tive a honra, o privilégio de palestrar no evento dele, para mais de 700 pessoas aqui no Rio de Janeiro, e todos barbeiros, a maioria barbeiro. Eu tive essa honra, esse privilégio, e a partir daí surgiu um estreitamento. A gente se tornou parceiros e eu faço parte do time dele de gestão. Então a gente realiza eventos, por exemplo, mês que vem a gente vai fazer um evento lá no Espírito Santo, dia 6, a gente vai estar lá. E ele entra com a parte técnica de corte de cabelo e tal, e eu entro com a parte técnica de gestão, como gerir um negócio, como gerir a barbearia. E hoje eu tenho um endosso dele. Quando eu chego na área da barbearia, poucos me conhecem, tá? Mas como é que eles vão me ouvir? Como é que eu vou conseguir influenciá-los? Por quê? Como? Através do endosso de alguém que é referência. Então esse endosso ele pode ser direto ou indireto. Ou seja, quando alguém muito top me indica, me recomenda, ou seja, a pessoa fala, cara, esse camarada é bom, essa pessoa é boa, pode confiar porque é palavra minha. Uma coisa é alguém desconhecido falar de você. Outra coisa é alguém de referência de uma cidade, de um bairro, da localidade, de um segmento, de um nicho, falar de você. Tá certo? Uma coisa é uma pessoa simples e comum falar, não, esse cara é bom, essa pessoa é legal. Outra coisa é uma referência falar de você. Então, um dos pilares da influência é o endosso. E o endosso pode ser direto, tá? O que é o endosso? É uma declaração de crédito. Esse cara tem crédito. O quê? Aquela manicure ali, pô, ela tem crédito. Sensacional. É a melhor do bairro, tá? Então, o endosso é o quê? Uma declaração de crédito. É alguém te recomendando. Endosso direto. E tem o endosso também o quê? Indireto.
é quando você pega emprestado a influência de alguém. Como assim, Marcelo? Vou te explicar. Por exemplo, quando você cita os lugares que você se formou, as instituições, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar na Fundação Getúlio Vargas. Vou usar um exemplo aqui de endosso indireto. Então eu vou pegar agora uma influência emprestado. Para quê? Para eu me tornar mais influente. Perceba que agora eu vou me tornar mais influente, porque eu vou falar acerca de uma instituição que é muito conhecida no Brasil. Exemplo. Você já ouviu falar na Fundação Getúlio Vargas? Então, cara, é uma instituição sensacional. Eu me lembro que quando eu estudei lá, tinha uma turma muito bacana e tinha um professor engraçado e ele fazia tal. Ó, eu falei o que aqui? Da Fundação Getúlio Vargas. Para quem é do mercado, sabe que a Fundação Getúlio Vargas é uma das mais renomadas instituições do país. É de lá que são oriundos de lá os indicadores econômicos, tá? É uma das fontes de indicadores econômicos. O que faz a mensuração do IPCA, que vai medir a inflação, é do Getúlio Vargas. E eu tive a honra, o privilégio de estudar lá. Então, o que eu estou fazendo? Para quem é do mercado já sabe, vai pensar assim, caramba, esse cara estudou na Getúlio Vargas? Porque sabe que quem estuda na Getúlio Vargas é só a nata. Eu me lembro que ano passado, lá em Curitiba, numa palestra, quando eu subi ao palco, na minha apresentação, a pessoa falou lá meu currículo, da onde eu me formei, os lugares que eu passei. Então, quando eu comecei a palestra, já estava tranquilo, porque a pessoa já me apresentou como alguém que veio de baixo e os lugares que eu passei, inclusive Getúlio Vargas. E era uma instituição, foi uma instituição onde o apresentador também estudou. E aí ele já enalteceu. Por quê? Ali eu peguei o quê? Uma autoridade emprestada, uma influência emprestada de uma organização. Então, o primeiro pilar, se você quer trabalhar a sua influência, Marcela, a influência me ajuda em quê? Cara, a influência te ajuda a deixar de ser invisível. Escreva no chat aí, eu não sou invisível. Escreve aí, eu não sou invisível. Eu não sou invisível. Se você está comigo nessa live, escreva no chat aí, eu não sou invisível. Você está comigo nessa live aqui? Escreva no chat aí, eu não sou invisível. Porque quando você se torna uma pessoa influente, você deixa de ser invisível. Ó, eu não sou invisível. Você não é invisível, cara. Você é influente. Por quê? Porque você passa a ser notado pelas pessoas. As pessoas passam a te notar. As pessoas passam a te ver. As pessoas passam a te conhecer. Por isso que a influência é importante. Por que eu consegui sair lá de baixo? Porque eu consegui ser influente. E é diferente pra caramba. É muito diferente. Por exemplo, eu estava semana passada lançando esse livro aqui, ó. Livraria Cultura em São Paulo. E o coautor, que é o Gustavo, ele tem acesso direto ao governador de São Paulo, que é o governador Tarcísio. E compareceram algumas pessoas lá no lançamento. Sebastian, para quem é da antiga que sabe quem é o Sebastian do Abusivo C&A, aquele que fazia aquele comercial. Estava lá algumas autoridades, estava lá a Suzana, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, estava lá. E eles me trataram super bem. Por quê? Porque quando eles pegaram aqui, ó, a orelha do livro, aqui tem um resumo, tá? Aqui sou eu e tem um resumo aqui, ó. Quem é o Marcelo? Porque eles conhecem o Gustavo, tá? Foi lá em São Paulo, eu sou do Rio. Quando eles leram assim, ó, vou ler o resumo aqui do livro, da orelha, ó. Um ex-varredor de chão de fábrica que decidiu viver uma vida de realizações, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Administração,
e pós-graduado em neurociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Só aí. Aí tem as empresas que eu passei e tal. A pessoa já chega, opa! Então, quando a gente fala de influência, a gente tem influência direta quando a gente recebe um endosso de alguém ou quando você pega emprestado essa influência. Quando você faz referência de algum lugar, de alguma organização que você tenha passado. Beleza? É o primeiro fundamento. Primeiro fundamento. Então, o primeiro fundamento da influência é o quê? É o endosso. Então, qual é a pergunta que não quer calar? Como é que eu faço para uma referência me recomendar? Como é que eu faço para alguém muito importante na sociedade, no bairro, na localidade, me recomendar falar de mim? Anota aí. Isso aqui geralmente a gente não fala assim não, né? Mas vou te falar. Você tem que gerar valor para essa pessoa. Eu tô te mostrando como é que a gente faz, como é que eu fiz, tá? Como é que a gente faz para se tornar influente. Para você se tornar influente, o que você tem que fazer? Você tem que ser endossado por alguém, recomendado por alguém de referência. E como é que você faz isso? Quando você gera valor para essa pessoa. Marcelo, como eu gero valor para alguém importante? Resolva um problema. Desculpa, achei muito interessante, mas tenho que sair. Falou, tranquilo, Peter. Vai ficar salvo até amanhã. Então, primeira coisa, para você gerar valor, é o quê? Você precisa identificar um problema que essa pessoa tem e resolver este problema. Primeira coisa, cara. Primeira coisa. Gere valor para essa pessoa. Tem que gerar valor. Gerar valor. Resolver um problema. Oferecer ajuda. É aquele princípio eterno, né, de Jesus. Primeiro você dá, para depois você receber. É simples assim. É como eu chamo isso de conta relacional. Se você sacar aquilo que você não tem, o que acontece? Você fica no vermelho, não é? Então primeiro você deposita, para depois você sacar. A lógica é essa. Então se você gera valor para alguém importante, esse alguém importante vai te recomendar. Beleza? Ou você pega autoridade emprestado. Por exemplo, se eu quiser falar de gestão aqui, o que eu posso citar? Cara, a gestão resolve o problema das pessoas, das empresas. Vou pegar uma autoridade emprestada. Influência emprestada. A gestão resolve o problema das pessoas. Eu me lembro que em 2021 eu dei 2 entrevistas na Rede Globo. E realmente dei, tá? Concedi 2 entrevistas. E eu me lembro que a apresentadora me fez a seguinte pergunta. O que é que não pode faltar na gestão de um negócio? E eu me lembro que eu falei isso. Só de eu falar que eu dei 2 entrevistas na Globo, você já vai pensar, cara, quem é esse camarada para dar 2 entrevistas na Globo? Entendeu? Então, primeira coisa aqui é endosso. Direto, alguém te recomenda. Você tem que gerar valor ou você pega emprestado. E como é que você pega emprestado? Falando de um lugar que você passou, de um problema que você resolveu, tá ok? De uma empresa grande, um serviço que você prestou. É a primeira coisa. Beleza? Show? Vamos lá então. Segundo lugar. Segundo pilar da influência. Eu chamo do seguinte. Você precisa estar na influenciosfera. É isso mesmo. Tem até que ver se existe essa palavra, tá? Influenciosfera. Marcelo, o que é influenciosfera? É o seguinte, é você respeitar o seguinte princípio. Fala aí, Zé X, Dudu, seja bem-vindo, tudo bem, mano? Tudo tranquilo? O que é isso? Influenciosfera. É você entender que, primeiro, os lugares foram criados e depois os seres humanos foram criados. Eu vou explicar. Está lá em Gênesis, tá? Isso está na Bíblia. Os lugares são tão importantes quanto as pessoas. Tem um assaltante de bancos bem conhecido
que eu esqueci o nome agora, americano, quando a polícia prendeu ele, fizeram a seguinte pergunta para ele: cara, mas por que você assalta os bancos? Ele virou e disse: porque o dinheiro está lá. O dinheiro está nos bancos. O dinheiro está nos bancos. Então, parafraseando, esse camarada significa dizer o quê? Se você quer influência, se você quer poder, esteja onde está o poder. Se você quer fama, esteja onde está a fama. Se você quer influência, esteja onde está a influência. Beleza? O que eu quero dizer é que lugares são tão importantes quanto pessoas. Beleza? Lugares são tão importantes quanto pessoas. Pessoas são importantes, mas os lugares também são importantes. Então, se você quer trabalhar sua influência, esteja em lugares influentes. Beleza? E aí você pode participar de eventos. Você pode frequentar lugares. Por exemplo, eu vou te contar aqui algo que você pode fazer. Você pode ir em um lugar muito top, nem que seja para comprar uma água. Mas se você quer ser influente, você pode estar nesse lugar e comprar uma água. Mas só o fato das pessoas saberem que você esteve lá, só não vai saber o que você consumiu, mas só de você estar lá nesse lugar, isso já vai fazer diferença na sua jornada. Isso já vai fazer diferença na sua caminhada. Então, em segundo lugar, você precisa estar na influenciosfera. Se você quer poder, esteja onde está o poder. Se você quer ser influente, esteja onde está a influência. Lugares, geografia, lugares, territórios. Por exemplo, vamos falar na área dos negócios. Na área dos negócios tem um lugar que bomba, né? Tem um lugar que é muito conhecido. E se você busca influência na área pessoal, na área de negócio, se você estiver lá e tiver a oportunidade de fazer um curso, de dar uma palestra lá, isso vai te ajudar muito. Um lugar em São Paulo chamado Alphaville, por exemplo. Se você der uma palestra em Alphaville, sua influência está lá em cima. Por quê? É um lugar importante onde as pessoas frequentam. Alphaville é referência hoje. A galera da grana tá lá. Então, muita coisa acontece em Alphaville. Então, só para te dar um exemplo, tá? Então, se você quer lugares, se você quer influência, você precisa estar em lugares influentes. Beleza? Está fazendo sentido para você? Sim ou não? É a nossa primeira live. Então, recapitulando. Se você quer trabalhar a sua influência, você precisa de 4 coisas. Primeiro, a gente falou o quê? Do endosso. É quando você é recomendado por alguém, tanto diretamente ou indiretamente, quando você cita um lugar muito top, que você frequentou, você estudou, você passou por lá. Segundo lugar, você precisa 2 lugares. Os lugares são importantes, beleza? Lugares são importantes. Em terceiro lugar, anota aí. Tá fazendo sentido. Alô, Pati, seja bem-vinda. Em terceiro lugar, terceiro pilar para você se tornar influente. Primeiro, o endosso. Segundo, é o lugar. Em terceiro, anota aí. Se você quer ser uma pessoa influente, você precisa ressignificar seus desafios. Se você se depara com um desafio que muita gente chama de problema, você precisa parar de enxergar o desafio como problema. É um desafio. E aí, se você consegue resolver, você passa a ser visto de maneira diferente. Eu me lembro que eu participei de um evento, de um treinamento de um cara muito conhecido no Rio, e ele estava passando por uma dificuldade, por um problema, e fez um comentário. E eu falei, cara, isso a gente pode resolver. Ó, eu já passei por situação semelhante e fiz isso. Se você quiser testar. E quando eu falei isso para ele, ele falou, caramba, eu não tinha pensado nisso. Falei, então, eu fiz. Agora, se tu quiser testar aí e ver, beleza. E aí ele conseguiu resolver o problema dele. Então, se você consegue
mudar, porque, na verdade, os problemas são oportunidades disfarçadas. Anota aí. Problemas são oportunidades disfarçadas. Toda vez que alguém se depara, um cliente chega até mim, Marcelo, eu preciso disso, com uma demanda, com uma situação para resolver, eu vejo aquilo como uma oportunidade até para melhorar o meu negócio. Eu encaro isso como oportunidade. Então, se você quer ser uma pessoa influente, ame resolver problemas, tá? Não fuja dos problemas. Ame resolver problemas. Porque, olha só, se você resolve o problema, você é muito bem pago, muito bem recompensado por isso. E se você é alguém que é capaz de criar um problema e propor a solução desse problema, você vai ser muito mais recompensado ainda. Se você identifica que tem um gap e você consegue resolver isso, caramba, vai ser melhor ainda. Porque você vai ser visto como alguém que chega para resolver. E a sua fama se espalha rápido. Porque é um falando para o outro. Não, o cara me ajudou, ele fez isso, a empresa tal me ajudou. Nossa, me deram suporte e tal. E o negócio se espalha. Se espalha. Então, em terceiro lugar, quer ser influente? Ame resolver problemas. Ame resolver problemas. Você tem que amar resolver problema. Pintou uma situação difícil? Pode ter certeza, tem solução. É só você parar, refletir, porque tem solução. Senão não era problema. Palavras do meu pai. Cara, meu pai falava, Marcelo, para todo problema existe uma solução. Porque se não existir uma solução, não é um problema, é qualquer outra coisa, menos um problema. E eu acredito que ele tinha razão. Então, o terceiro lugar, dê um novo significado. Beleza? Em quarto lugar, quarto pilar aqui da influência. A galera tá chegando aí. Quarto pilar é o seguinte. Se você quer ser uma pessoa influente, construa o seu próprio repertório. Construa o seu próprio repertório. Rofina, da Suécia, é você mesma? Será que é você mesma, Rofina? Eu acho que é você, hein? Nossa, se for você, satisfação te ver aqui na live. Caramba! Se for você, a live já ficou internacional a partir desse momento. Se você estiver morando na Suécia ainda, né? Então, em quarto lugar, se você quer ser influente, construa o seu repertório. E como é que a gente faz isso? Pelo menos com duas formas, duas maneiras. Primeiro, use os seus recursos internos. Sou eu? Nossa, satisfação te ver aqui, Rufino. Caramba, muito legal mesmo. Gratidão eterna. Poxa, muito bom falar com você, muito bom te ver aqui. Rufino é que fala direto da Suécia. Ela não é uma brasileira que mora lá. Ela não é sueca também não. Ela nasceu em outro país, na África, se eu não estou equivocado, e mora na Suécia. Eu acho que é isso, se eu não me confundir aqui. Mas vamos lá. Como é que eu construo meu repertório, Marcelo? Simples. Use seus recursos internos, sua força, naquilo que você é bom. Aquilo que você é bom. Estou na Suécia assim. Moçambique. Show de bola. Nascido em Moçambique e mora na Suécia. Top. Então, use os seus recursos internos. Você é bom em quê? Pergunte às pessoas próximas a você. Fala assim, cara, fala 3 qualidades aí que eu tenho. E comece a trabalhar a sua qualidade, pô. Comece a trabalhar a sua qualidade. Essa é a primeira coisa que você faz. Reforça os seus pontos fortes. Chama a galera próxima, não é qualquer um, as pessoas próximas a você e pergunta a elas quais são as 3 maiores habilidades ou qualidades que você vê em mim. E começa a analisar o que as pessoas falam a teu respeito, ver se é isso mesmo. Beleza? E em segundo lugar, se você quer ser uma pessoa influente, em segundo lugar, nessa construção do repertório, você tem que fazer o seguinte: você precisa valorizar
suas raízes. Você precisa valorizar a sua história. Eu posso falar um monte, sempre assim, eu vou no evento, eu falo da parte técnica da gestão, eu falo dos níveis da hierarquia, eu falo das estratégias de tal, o arquétipo, mas o que é que conecta as pessoas? A minha história. Que eu valorizo a minha história. Eu sou um ex-varredor de chão de fábrica que se tornou professor universitário em universidades federais, privadas, me tornei palestrante e empresário. Ok? Então eu valorizo isso. Eu vim de baixo, de uma família pobre, de um pai alcoólatra, de um lugar muito estranho, muito sinistro, de uma comunidade. Mas eu venci lá e continuo vencendo, vim crescendo, encontrei forças aqui dentro de mim, acreditei no meu potencial, vivo aquilo que eu visualizei, do que eu mentalizei e fui em busca dos meus sonhos e trabalho todo dia para realizá-los. A live já valeu, valorizou a minha história. É isso aí, Rufino. Valorizo. O que conecta as pessoas é a minha história. O que me levou à Rede Globo 2 vezes numa entrevista no RJTV foi a minha história, não é nem sobre a gestão. Porque quando a pessoa... Vou te contar como é que aconteceu. A pessoa teve acesso a esse livro aqui, ó. Para quem chegou depois, eu disse na live ontem que eu escrevi 6 livros. Teve gente que falou, cara, tu escreveu 6 livros. Eu falei, cara, escrevi. Escrevi esse aqui, ó, O Empresário Águia. Escrevi esse aqui, ó, Desbravadores. Escrevi esse aqui. Escrevi esse aqui em coautoria com outras pessoas, O Chamado. Escrevi esse aqui recente, tá? Lancei semana passada, A Hora de Investir. E escrevi esse aqui, ó, O Sem Você. Esse aqui eu coloquei tudo que eu sabia de gestão. Tudo que eu sabia, coloquei aqui. Então, as pessoas, né? A pessoa ficou sabendo da minha história. E aqui, ó, na contracapa, eu coloquei a minha história aqui, ó. Um ex-varredor, papapá, papapá, papapá. Quando a pessoa leu, ela falou, quem é esse cara? Entrou em contato, pô, vi aqui o seu livro, o seu conteúdo, muito legal, tua história é bacana. Você tem disponibilidade para dar uma entrevista? Eu fui na Rede Globo 2 vezes, fui na TV, Bem Mais TV aqui no Rio de Janeiro, canal 26, fui para um outro site, saí numa entrevista, um monte de coisas. Por quê? Me tornei influente. Escrever vicia. Eu já escrevi 5 livros. Caraca, Rufina, que isso? Vamos conversar depois. Ô, Rufina, vamos trocar uma ideia. O que você está fazendo também? Caramba, escreveu 5 livros. Tá? Meu Deus do céu. A minha meta é escrever 100. Eu vou assustar algumas pessoas, mas eu quero escrever 100 livros. Quero escrever 100 livros. Então, eu cheguei até aqui por quê? Porque eu honrei e honro a minha história. A sua história é o seu maior ativo. Porque ela é única. Ninguém viveu o que você viveu. Com a intensidade, com os detalhes. Não. Já viveram histórias parecidas. Mas a sua, não. Só você viveu. Quer ser influente? Valorize. Aprenda a contar a sua história. Aprenda. Porque ela vai te levar a lugares altos. A sua história, anota aí. A sua história te levará a lugares altos. Porque eu me tornei influente. Porque eu honro a minha história. Sei de onde eu vim. Sei o que passei. Frequentei os alcoólatras anônimos com meu pai, quando ele ainda era alcoólatra. Eu cito que ele era alcoólatra, mas é um alcoólatra que buscou me dar o melhor, né? Ele quis me dar o melhor. Eu me lembro que no ensino, como é que é agora? Ensino fundamental, né? Ensino fundamental era o primeiro grau antigamente. Eu estudei, eu saí de uma escola pública para uma escola particular. Ele queria me dar o melhor, mas quando eu comecei a estudar, ele não conseguiu arcar com as mensalidades. Terminei o ensino fundamental. Meu documento ficou retido na época. Eu não tinha conhecimento de lei. E só seria entregue depois que o meu pai pagasse a dívida.
Resultado, fiquei 2 anos sem estudar. Do primeiro para o segundo grau, fiquei 2 anos. E aí eu vi os meus colegas avançando. E eu entrei naquela síndrome de quem está ficando para trás. E aquele sentimento de rejeição. Não sou inteligente o suficiente, não mereço. Um monte de coisa. Mas apesar de tudo isso, meu pai era um cara bom que eu me espelhei muito nele nas coisas boas. Ele era um líder sensacional. No trabalho dele, sensacional. As coisas ficaram ruins depois, por incrível que pareça, depois que ele se aposentou. Se aposentou cedo, 45 anos meu pai estava aposentado. Só que aí ele não se preparou para a aposentadoria. Ele começou a entrar no vício da bebida. E aí a coisa ficou ruim. Ele faleceu em 2008. Então eu passei a maior parte da minha vida sem pai. Eu não tenho irmãos. Não tenho irmãos. Só irmão do coração. Nega Flor. Precisamos ter experiência para contar através da nossa história, influenciar a vida de alguém. É isso aí. É isso aí. E eu influencio outras pessoas através da minha história. A minha história ajuda outras pessoas. Beleza? Então, qualquer dia eu falo um pouco dessa parte. Engraçado, né? Eu fiquei 2 anos sem estudar. E hoje eu trabalho com livros, né? Com escrita. Interessante. A vida é mó barato. Então, tô falando porque eu tenho editora, né? Então, tenha certeza que a sua história vai salvar a vida de alguém. Eu sei que alguém está sendo inspirado enquanto eu falo aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou influenciar alguém. Eu tenho certeza. Eu tenho vivido isso, eu tenho recebido feedbacks. E não é à toa que eu estou contando essa história, não é à toa que você está aqui. Se você está aqui até agora é porque você precisava estar aqui. Você precisava ouvir isso. Marcelo, por que você está falando de influência? Porque a influência me tirou do mundo invisível, onde ninguém me via, para o mundo visível. Tem um episódio, caramba, esse é um pouco pesado para mim, para eu contar. Júnior Barbosa, seja bem-vindo. O cara referência aí da barbearia, Minas Gerais. Tem um episódio que eu lembrei aqui agora. Deixa eu respirar aqui um pouquinho, porque é pesado. Pra mim, né? Pra mim é pesado. Eu me lembro, preparando uma nova palestra, já sei que a história é contar. Show, Rufina. Rufina, quero conhecer a Suécia, hein? Tá na minha lista conhecer a Suécia, sabia? Suécia e Austrália. Teve uma vez, eu tava varrendo o chão. A fábrica era varredor, já falei isso várias vezes. Eu tava varrendo assim e eu tinha identificado um problema na máquina, na produção, e eu vi como resolver. E eu cheguei na hora, o gerente ele passava uma vez no turno, em cada turno, olhando, né, as máquinas e tal. Olhando a operação, a produção. E eu cheguei e falei pro gerente. Eu vou citar o nome dele aqui, tá? Eu não vou falar da empresa. Mas Roberto, dá pra gente fazer isso. Pra resolver. E aí ele... Olha, é duro ouvir o que eu ouvi. Mas eu vou te mostrar. Vou te falar o que você tem que fazer quando você recebe esse tipo de palavra. Eu ouvi isso do meu chefe. Não era meu chefe direto, era o chefe do meu chefe, né? Meu chefe direto era o supervisor. Ele virou pra mim e disse assim: cara, falou assim mesmo, cara, você não é pago pra pensar. Você é pago pra executar. Ninguém me contou isso. Eu ouvi isso. Quando ele falou isso, eu falei, caramba, tudo bem, mas por dentro é tipo assim, você é invisível pra mim. Você é invisível pra mim. Falei, não tem problema não. Falei pra mim mesmo, né? Falei, cara, eu vou dar a volta por cima nessa parada aí. E eu comecei pra dentro, né? Sempre
fazendo um pouco a mais e indo e tal. Até que surgiu a oportunidade. Aí fui chamado, fiz o teste, saí de varredor para operador, fui crescendo. Alô, Kerlin, seja bem-vindo, Kerlin Júnior 07. Fui crescendo e naquela empresa onde eu era varredor, eu fui operador, depois fui para o laboratório, depois eu fui ser o chefe responsável pelo controle de estoque de matéria-prima. A Rufina, isso serviu de alavanca. É isso aí, Rufina. O que eu fiz? Eu converti a ira, que deu ira, né? Deu ira. Pô! Ah, vou até acender a luz aqui. Deu aquela ira. Ah! Fiquei irado. Falei, cara, o cara nem me ouviu, pô. Sou invisível. Mas quando eu comecei a crescer, comecei a implementar algumas coisas, eles decidiram fazer na época, não sei se vocês, alguém que conhece, mas tem uma técnica, né, em gestão, uma ferramenta chamada 5S. E era justamente na época que eu estava estudando na faculdade. 5S. É uma metodologia japonesa de arrumação. E eu fui e quem comandei ali o programa 5S. E aí eu já era alguém influente. E aí ele já... o comportamento foi outro. E ele viu que eu era alguém diferenciado que estava atrás de resultados. Não estava ali por acaso. Que eu cresci rápido. Então eu peguei a ira e converti isso em quê? Em atitude, em ação. Barbeiro Vitor. Isso aí, eu converti. Então eu tô irado. Cara, você tá irado? Para de fazer merda. Não faça merda. Beleza? Cara, bota a cabeça no lugar, pega essa ira. Converte ela em boas ações para gerar resultado. A energia de uma ira, carga da ira, cara, é uma energia impressionante. Tanto é que quando você tá irado e você não faz essa conversão, tu já viu as merdas que a gente faz? É muita merda. É pouca, não é muita merda a gente faz quando tá irado. Agora, se você aprende a converter essa ira em produtividade, pô, você faz isso aqui, ó. Você dá um salto. Você dá um salto. Então, esse é o segredo, Barbeiro Victor. Eu transformei aquela minha ira em resultados. Beleza? E aí eu me tornei uma pessoa mais influente na empresa e fui crescendo. Então, resumindo aqui, os 4 pilares que a gente falou sobre a influência. Cara, eu sem brincadeira, eu falei, vou fazer uma live de 25 minutos. Eu tô a 48. A gente vai terminar aqui. Primeira coisa, eu endosso. Beleza? Quer ser influente? Seja endossado por alguém influente ou indiretamente. Segundo, influenciosfera. Se você quer ser influente, esteja em lugares influentes. Beleza? Lugares são importantes. Lembre-se, primeiro Deus criou os lugares, depois criou as pessoas. Pega esse bizu aí. Terceiro, ressignifica problemas para desafios. Quanto mais desafio você resolver, mais influente você vai se tornar. Em quarto lugar, construa a sua influência. Como? Através dos seus recursos internos, naquilo que você é bom e através da sua história. Se você aprender a contar a sua história, você vai ser alguém que vai influenciar outras pessoas. É isso aí, Rufina. Converter ira em produtividade. É justamente isso. Beleza? Então esse foi o nosso primeiro dia de lives. Teremos 12 lives aqui sobre influência. 12 lives. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Satisfação. E para terminar essa live aqui, vou te fazer um convite. Esteja amanhã às 10h13 aqui comigo. Hoje a gente passou um pouquinho do horário, 49 minutos. Mas amanhã nós vamos falar 25 minutos. Beleza? Gratidão a todos que participaram.
Tira um print aí, ó. Tira um print. Reposta aí que eu vou... Poste nos seus stories que eu vou repostar o seu print. Beleza? Gratidão a todos que estão aqui até agora. Sempre vou fazer isso depois no final da live, tá? Tem alguém que queira entrar aqui na live e falar alguma coisa? Se tiver, você tem essa oportunidade aí de fazer um comentário. Sempre vou fazer isso. Rufina, são 2h58 da manhã. Meu Deus! Caramba! Que isso? Ó, gratidão, fiquei muito feliz de te ver aqui e você permaneceu na live, né? Então, muito obrigado, saudade de você, nosso bate-papo. A gente se fala, beleza? Galera, um beijão no coração. Amanhã estaremos juntos aqui. Bora pra cima, bora fazer acontecer. Quem é influente sai do invisível para o visível. Valorize sua história. Honre suas raízes, beleza? Um abraço. Alô, Aline. Um abração para você também.